A paz e o amor de Deus sobre nossas vidas. Virtudes número 20. Vamos continuar. Vamos ler 1 Samuel 24:4. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Davi, naquele momento, tinha o inimigo em suas mãos. O Senhor concedeu a Davi a vida de Saul em suas mãos para fazer o que parecia bem aos seus olhos. Podemos lembrar, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Como diz lá em Mateus 6:22, os olhos de Davi eram como luz para o seu corpo. A oportunidade foi dada pelo Senhor a Davi para ver qual seria a sua atitude. Qual o exemplo que Davi iria dar? Davi era segundo o coração de Deus e não iria cometer uma maldade contra o ungido do Senhor. Até de cortar uma orla da roupa de Saul, Davi ficou com o seu coração doído. Pois Davi tinha essa virtude de um coração quebrantado. Um coração segundo o coração de Deus. Um coração transformado por Deus. Um coração que não está endurecido. Depois que recebemos o perdão dos pecados, recebemos um coração quebrantado. E esta virtude de um coração quebrantado é como um escudo divino. Um escudo de Deus contra a tentação, sobre as atitudes e ações. Como diz no Salmo de Davi, 34, 14, 15, 18, apartam-te do mal e faz o bem, busca a paz e segue-a, e os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Um coração quebrantado, transformado, salva o contrito do coração. Essa mudança faz o coração ser quebrantado para ser humilhado, para estar manso em obediência e que segue em arrependimento diário, pois sabemos que somos falhos e pecadores e temos este coração contrito, nos faz sentir remorso, sentir afligidos para sermos dominados, para sermos dobrados em constantes arrependimentos ao pecado por amor de Deus sobre as nossas vidas. Davi sentiu remorso, se arrependeu de ter ali cortado a orla do manto de Saul. Ele se sentiu mal, ficou contrito de espírito por causa daquele ato. O coração quebrantado, transformado, percebe que faz algo que não agradou a Deus, pois o coração contrito exala o amor de Deus, faz olhar com os olhos do amor de Deus. Davi ali se contritou de espírito, se fez algo que não iria agradar a Deus. Quantas vezes nós nos sentimos assim, pois possuímos um coração quebrantado, um coração que está sendo transformado diariamente por Deus, para termos atitudes e ações e pensamentos segundo Deus. Ficamos como Davi, em contrito de espírito, se fizermos algo que não foi do agrado de Deus. Nossas atitudes e ações ficam ali permeando nossa mente, nossas ações. Efeito de saber o que foi certo ou errado que cometemos. Isto nos mostra que nós estamos temendo a Deus. Esta é outra virtude que Davi tinha, de temer a Deus. E é um sentimento de respeito e reverência, do modo que servimos a Deus, de forma de estarmos agradando a Deus, o reverenciando em obediência e nas nossas atitudes, ações e pensamentos. Como diz lá em Salmo 128, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Como diz em Provérbios 9:10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento, como nos ensinou Jesus, que o bem-aventurado são os misericordiosos, são os limpos de corações, são os pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça. A sabedoria vem nos dizendo que aquele que anda bem-aventurado nos caminhos retos e teme ao Senhor. Davi era um bem-aventurado. E Davi era segundo o coração de Deus e vivia temendo a Deus, pois tinha um coração quebrantado, um coração transformado, vivendo em contrito, para continuar sendo um bem-aventurado que é temente a Deus. O que permeia no nosso coração e mente, que é da nossa vontade, precisa ser purificado por Deus. A purificação é o ato ou efeito de se limpar, de se livrar de pecados, transgressões, impurezas, que conduzem nossos atos, atitudes e pensamentos. Para que a purificação aconteça, temos que permitir Deus fazer a sua vontade, o querer dele, sobre nossas vidas e deixar o mover do Espírito de Deus fluir através do amor de Deus. E assim olharemos a situação com outros olhos e seremos conduzidos com as atitudes e ações e pensamento transformado com o coração quebrantado e contrito, e sendo conduzido pelo fruto do amor e da paz, tendo domínio próprio das atitudes. Em 1 Samuel 24:11 diz: olha, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, pois cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Considere e vê que não há na minha mão nem o mal, nem transgressão alguma, e que não pequei contra ti, ainda que andes à caça da minha vida para me tirares. O que motivou Davi a cortar a orla do manto de Saul? A motivação, o ato, o efeito, o motivo que levou a Davi ter esse comportamento, essa ação, foi provar para Saul que não era a vontade dele em tê-lo como inimigo, em persegui-lo e em matá-lo, pois o Senhor deu Saul em suas mãos e ele não fez o que Saul poderia fazer com ele. O Senhor deu Saul nas mãos de Davi e ele não o matou. Ele cortou a orla para provar para Saul que não era ele quem perseguia Saul para tirar a sua vida. Não era ele que estava tirando a paz dele. E não era ele que via com os olhos maus. A perseguição vinha de Saul para matar Davi. Saul não tinha paz e Saul via Davi com os maus olhos. E assim Davi pôde provar para Saul quem estava perseguindo quem ali naquele momento. Em 1 Samuel 24:12, julga, ó Senhor, entre mim e ti, e vingue-me, ó Senhor, de ti, a minha mão, porém, não será contra ti. Davi entregou a justiça na mão do Senhor, e o Senhor era quem agiria a seu favor, e não iria tomar nenhuma atitude contra Saul. O Senhor iria julgar. Davi era um homem com virtudes, e tinha um coração segundo o coração de Deus, temente a Deus, bem-aventurado e justo, pois não fazia do seu braço a justiça, mas entregava para Deus a sua causa para a justiça de Deus. Vamos entregar a Deus como Davi fez. Aqueles que se levantam contra nossas vidas, fazem ou falando justiça sobre nós, Senhor, entrego as minhas causas em tuas mãos. Vistes, Senhor, a injustiça que me fizeram,
julga minha causa. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado no Senhor, não vacilei. Planteia, Senhor, com aqueles que planejam o meu mal, contra os que planejam contra mim. Julga-me, Senhor, julga-me segundo a sua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixe se alegrarem de mim. Lamentações 3:59, Salmos 26:1, Salmos 35:1 e 24. 1 Samuel 24:13, como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, a minha mão não será contra ti. Nessa primeira frase, nós podemos ver que Davi estudava, que Davi sabia os provérbios dos antigos, que era a palavra de Deus que vinha aos antigos através dos ensinamentos, das leis, dos decretos, dos estatutos. E Davi as obedecia. Davi era conhecedor da palavra, dos ensinamentos deixados por Deus. Davi era um bem-aventurado, pois guardava a palavra de Deus no seu coração e seguia em obediência, fazendo aquilo que era determinante à vontade de Deus. Lá em Salmos 1, vemos que o varão bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O bem-aventurado antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Davi sabia do provérbio, e se fizesse algo com as suas mãos contra Saul, ele se tornaria um ímpio, estaria cometendo impiedade. Davi não seguia os conselhos dos ímpios. O que significa ímpios? Aqueles que não respeitam e nem temem a Deus, e nem temem a palavra de Deus. É aquele que comete impiedade, aquele que não tem misericórdia, aquele que não se compadece. E este é o motivo para que não podemos andar nem ouvir os conselhos dos ímpios e nem estar no meio deles. Sabemos que o bem-aventurado é aquele que tem alegria, é aquele que é feliz, pois confia, pois tem fé no Senhor e em sua palavra, e vive em obediência e temendo ao Senhor. E essa felicidade celestial faz o bem-aventurado ser capaz de resistir a tudo, resistir a todos os momentos difíceis que vierem em sua vida, toda tempestade, toda aflição. Está ali continuamente temendo e andando no caminho do Senhor, pois ele tem os frutos do Espírito Santo de Deus, que é o amor, a paz, a misericórdia, a bondade, a mansidão. Ele continua ali fiel, longânimo, benigno, e ali dominando os seus impulsos, as suas ações, seus pensamentos, suas atitudes. O bem-aventurado anda sendo justo, tendo a sua alegria baseada na lei do Senhor e se instruindo, sendo discípulos, aprendiz e meditando na palavra dia e noite, fazendo a palavra penetrar no coração, que é na mente, para transformar as suas atitudes, ações e pensamentos. Assim Davi seguia em sua vida, vivendo na sua integridade, na obediência, se desvencilhando dos inimigos, dos injustos, dos impiedosos e das suas atitudes e das suas ações que não provinham do Senhor para a sua vida. Davi tinha o Espírito de Deus em sua vida, era guiado pelo seu pastor. O seu pastor o supria, o protegia em meio às suas batalhas que vivia em sua caminhada, mas andava segundo o conselho dos provérbios dos antigos, dado por Deus. O que são provérbios?
palavras que tenham o intuito de instruir, de educar, aconselhar, para edificar, para nos levar a ter bons pensamentos. Os provérbios carregam consigo um conhecimento, por isso transmite sabedoria de quem fala e lição para quem ouve, ensinando a caminhar para evitarmos alguns erros, pois ouvimos os conselhos e transmitir conhecimentos e sabedoria. E Davi guardava os ensinamentos dos antigos, as escrituras dos sábios, levantados por Deus, que viveram antes dele. 1 Samuel 24:15. O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da sua mão. Davi fora instruído em obediência na palavra de Deus, e mesmo sendo perseguido, continuava confiando em Deus, em que iria cumprir as promessas em sua vida, e entregava tudo a Deus em oração, em louvores, e que Deus pranteava suas causas. Eu defendia de tudo que estava passando, e não precisava ele fazer ou desejar nada sobre o seu inimigo, pois seu Deus era a sua justiça e defenderia a sua causa. Sabe como Davi obteve essa resposta? Que Deus sempre estaria com ele ali defendendo as suas causas, mesmo em meio à aflição. Está escrito lá em Salmos 34:19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Jesus mesmo nos disse que passaremos aflições neste mundo. E este salmo complementa que o Senhor nos livrará de todas as aflições. 1 Samuel 24:16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Saul ali chorou, chamou de filho, entendeu que o Senhor o pôs na mão de Davi, e Davi foi justo, não o matando, fez o bem em vez de fazer o mal. E Saul continuou: encontrando seu inimigo, deixaria ir? Saul estava se referindo a ele mesmo, pois se encontrasse a Davi, que o fez como inimigo, ele não o deixaria ir. Ele iria fazer o que era o seu desejo, mas Davi não o julgava como inimigo, por isso o deixara ir por bom caminho. Saul novamente reconheceu que Davi seria rei de Israel e o fez jurar pelo Senhor que não destruísse a sua descendência e nem o nome da casa do seu pai. Davi jurou a Saul, como já havia jurado ao filho de Saul, Jonatas, fazendo aliança. Mas Saul não prometeu poupar a vida de Davi. Muitos querem receber o bem, querem fazer uma aliança, mas não querem dar o bem que recebem. Não querem dar paz que recebem e não fazem aliança, pois procuram fazer o mal. 1 Samuel 26:8, parte A. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Saul sabia que Davi nunca o feriria, pois temia o Senhor. Continuou perseguindo a Davi, pois não queria deixar o poder, ele não queria ser substituído. E pela segunda vez Deus entregou a sua vida nas mãos de Davi. Saul estava cercado por 3.000 homens de batalha, mas isso não impediu que o Senhor, por 2 vezes, desse Saul na mão de Davi, e deixando Davi chegar perto de Saul, dando a chance de Davi fazer justiça com a sua própria mão, matando-o. Mas Davi preferiu não o fazer, mesmo Abisai querendo fazer por ele. Davi não o permitiu que matasse o Saul, poupando pela segunda vez a vida de Saul, pois era ungido de Deus, entregando a justiça nas mãos do Senhor. 1 Samuel 26:24. É assim como foi a sua vida, hoje preciosa aos meus olhos, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor,
e livra-me ele de toda a tribulação. Davi fala a Saul que os seus olhos e a vida dele é preciosa. Tinha respeito por ele e temia a Deus e as suas leis, e não estenderia sua mão contra o ungido do Senhor. Este é o amor que Davi deu a Saul, falando que ele era precioso e não iria fazer nada contra ele. E este amor de Deus cercava a vida de Davi, pois aos olhos de Deus Davi era precioso. Ele livrava-o da morte, das tribulações, das aflições que vivia sendo perseguido. 1 Samuel 25 e 24. Lançou-se aos seus pés e disse: Ó Senhor meu, minhas sejam as transgressões, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Nesse texto bíblico, vemos a atitude de uma mulher. Essa mulher se chama Abigail, se colocando no lugar de uma transgressão de outro, de um pecado que o outro cometeu. Nós fomos ensinados em nos colocar no lugar do outro, em suas necessidades, demonstrando o amor de Deus. E para aqueles que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, temos que estar nos arrependendo por este povo que vive em pecado, como Neemias fez lá em Neemias 1:6. Ele orou ao Senhor, dizendo: estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faça confissão em arrependimento pelo pecado, pelas transgressões dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, confiando no fato de que o Senhor é um Deus de misericórdia. No versículo, Abigail, esposa de Nabal, se colocou no lugar do seu esposo em arrependimento pela vida de sua casa e dos seus servos, pela afronta que Nabal cometeu contra Davi. Também lembramos que Jesus tomou sobre si todas as nossas transgressões e fez o sacrifício de sangue e fez tudo por amor a nós, se sacrificando por todos. 1 Samuel 25, 32 e 33. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao seu encontro, e bendito o teu conselho. É bendita tu, que hoje me impediu de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Não seria diferente. Deus cuida dos detalhes para livrar Davi de cometer algo que não seria do agrado dele. Deus teve o cuidado de colocar ao redor de Davi uma mulher com fruto do Espírito, com virtude apaziguadora, calma, com mansidão, humilde e com sabedoria, com atitudes e ações agidos por amor aos seus e querendo a paz. Sabemos que nela habitava o Espírito de Deus que se movia sobre Abigail. Abigail, ao saber pelos seus servos que o seu esposo Nabal negou ajuda a Davi, mesmo Davi zelando pelos seus servos, Nabal recusou dar ajuda alimentar. E ali pôde perceber o mal que viria sobre a sua casa. E ali Abigail se levantou e tomou atitude em ações, agindo rapidamente, tomou todos os alimentos para ir levar a Davi antes que Davi chegasse à sua casa. Davi a encontrou pelo caminho e Abigail
se apressou-se, se prostrou-se pedindo para ser ouvido e pedindo perdão pela atitude do seu esposo. Ali Davi pôde perceber que o Senhor era bendito e não deixou o servo dele cometer injustiça, enviando aquela mulher bendita ao seu encontro. Davi reconheceu que aquela mulher era abençoada e veio abençoar sua vida com aquela atitude sábia de que fosse evitado o sangue derramado de inocente. Então Davi tomou a sua mão, o que tinha trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Davi recebeu a mansidão da paz que Abigail lhe trouxe e deu a paz para que retornasse para a sua casa. Assim Deus agiu na vida de Davi, o cercando de amor e cuidado. Deus vestiu a Davi através de Jonatas, lembrando dos livramentos que Jonatas e Mical proporcionaram a Davi em livrá-lo da morte. Samuel alimentou-o espiritualmente em Ramá. O sacerdote deu o pão sagrado e, ao meu ver, o pão sagrado é o maná, a palavra de Deus. Podia ser cópia das Escrituras, pois Davi levava com ele para meditar dia e noite e aprender as leis, os estatutos, os mandamentos e ensinamentos dados por Deus a profetas antes dele. E no fim, levantou Abigail para alimentar o corpo. Assim Deus também cuida de nós, nos cercando de amor, nos enviando sempre alguém para nos suprir materialmente e espiritualmente, nos nutrir com a sua palavra, nos enviando um maná fresquinho todos os dias para prosseguirmos e não pararmos em meio às batalhas, lutas, as guerras, as aflições que temos que passar neste mundo, mas ver com outros olhos e ver que tudo que passamos é uma oportunidade dada por Deus para que Ele nos torne diferente a cada manhã, e que a cada manhã nós possamos nos dispor à transformação que vem de Deus, deixar Deus ser aquele que nos molda, aquele que nos edifica, para nos tornarmos um vaso novo, um odre novo, para ser usado de maneira que o Senhor quer, da vontade e do querer do Senhor, sendo instruídos ao mover do Espírito de Deus e dos seus frutos, e sermos renovados de mente e viver em Cristo, seguindo cada mandamento, cada escritura, decreto, leis e ensinamentos dados aos profetas por Deus e os ensinamentos de Jesus. Assim Davi venceu suas batalhas, lutas, guerras, perseguições, meditando dia e noite, orando, louvando, adorando em sacrifício e colocando a sua confiança em Deus. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, 3-5. As escrituras bíblicas vêm para nos ajudar. Deus deu como um manual de sobrevivência para nós. E este manual de sobrevivência nos ensina como viver a nossa vida com Deus, como consagrar a nossa vida e como ter sabedoria e ser instruído através da palavra de Deus para suportarmos todas as aflições que sofreremos neste mundo. As Escrituras nos instruem, Salmos, Provérbios, todos os ensinamentos dados aos profetas, a Jesus, que veio também nos trazer, nos ensinar como ser discípulos e aprender a palavra de Deus de maneira simples,
mas a maneira eficaz. Meditando dia e noite na palavra do Senhor, nós conseguiremos passar por tribulação, por aflições, por batalhas, por lutas, como Davi passou por tantas lutas. Mas ele tinha ali a estrutura na palavra do Senhor, a palavra dos antigos. Ele não tinha nem a Bíblia como nós temos hoje, mas ele se guiava através de grandes aprendizados desses profetas que vieram antes dele. E assim nós temos que nos apegar à palavra do Senhor. Nós temos a oportunidade de tê-las em nossas mãos para poder estar meditando dia e noite. Em outros países são proibidos ter uma Bíblia. Então, dê essa oportunidade para você. Agradeça a Deus por poder ter em sua casa, de você ter saúde para abri-la, de você saber ler para ler. Não deixe nada que te impeça a aprender através da palavra do Senhor, não só de ouvir, mas de estar ali meditando dia e noite. Olha só como foi precioso para esse salmista. Salmos 119, que vai ser resumido agora para você ouvir. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor e guardam e a buscam de todo o coração. Como purificar o seu caminho? Observar e fazer conforme a sua palavra, e de todo o coração buscar, e não se desviar dos seus mandamentos. Guardar e esconder a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Me ensinaste os teus estatutos, preceitos, e meditarei, para que não me esquecer de tua palavra, para andar nos teus caminhos. Quero viver segundo a sua palavra e observá-la. Abre os meus olhos para ver as maravilhas da sua lei. Enquanto se levantam e falam contra mim, o teu servo medita, para que viva em tua palavra e tenha prazer, alegria nos teus conselhos. A tua palavra me vivifica quando estou no pó e quando estou na tristeza, e ganho força segundo a sua palavra. Escolhi o caminho da verdade, propus-o segui-lo. Então, desvia-me de mim a falsidade, ó Senhor. Não me deixe confundido quando ampliares, quando delatares o meu coração, a minha mente. Vou guardar seus ensinamentos até o fim, dar-me entendimento. Desvia os meus olhos da cobiça, da vaidade. Desvia de mim o opróbio e afirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Me vivifica-me por tua justiça. Venha também sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim falarei ao que me afronta. Confio na palavra do Senhor e andarei e levantarei minhas mãos para todos os mandamentos que amo. Lembra-te que irá me consolar na minha angústia, de estar esperando em ti enquanto os soberbos zombam. Fiquei indignado por causa dos ímpios, mas não deixei de te louvar e de lembrar de teu nome, ó Senhor. E isto eu fiz porque guardo os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção, imploro o teu favor de todo o coração. Voltei os meus pés para os meus caminhos, e sou companheiro de todos que temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra está cheia da sua benignidade e de sua bondade. Ensina-me bom juízo e ciência. Andava errado, mas fui afligido, e agora guardo a tua palavra.
Tu és bom e abençoador, pois me dá sua palavra, e é melhor do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram. Dá-me inteligência para temer e me alegrar e esperar na tua palavra, pois os teus juízos são justos e és fiel e benigno e misericordioso. Assim serão confundidos os soberbos que me tratam com perversidade sem causa. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Desfaleço, mas espere e confio na promessa da tua palavra. Faça justiça. Os soberbos abrem covas para mim e com mentira me perseguem, mas não deixo e guardo a sua benignidade na palavra. Tu firmaste a terra e para sempre a sua palavra permanece no céu. És fiel e toda a perfeição foi conforme o que ordenaste. Se mantém até hoje porque todas as coisas te obedecem. Os ímpios me esperam para me destruir, mas eu atentarei e me esforçarei para os teus caminhos. Amo a tua lei e medito todo dia, e me fazes mais sábios que os meus inimigos, tendo mais entendimentos do que os meus mestres, e me tornando mais prudente do que os velhos. E desvio meus pés dos caminhos maus, pois não aparto de mim as suas palavras, que são mais doces que o mel. Os ímpios me armam laços, mas a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sustenta-me e serei salvo, e não me deixe envergonhado na minha esperança em tua palavra, pois temo os teus juízos. Trate o teu servo segundo a sua benignidade. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrado a tua lei. Maravilhas são os teus testemunhos. A exposição das tuas palavras da luz traz o respirar e ordena os meus passos. Não deixe eu ser oprimido e nem se apodere de mim iniquidade alguma. Faze resplandecer o seu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Justo, reto e fiel és, ó Senhor. Os meus inimigos esqueceram da tua palavra. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos, que são a minha alegria e justiça eterna. Clamei-te e invocarei na alva, na vigília da noite, para meditar na tua palavra. Aproximam-se os que seguem a maldade e se afastam da tua lei. Tu está perto, ó Senhor, e teus mandamentos são desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Olhe para a minha aflição e livra-me. Plantei a minha causa. Muitos me perseguem. Vi os inimigos transgressores e me afligem, porque eles não observam a tua palavra. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e teus juízos duram para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, abominam e aborreçam a falsidade, mas amo a tua lei. Te louvo 7 vezes ao dia por teu juízo da tua justiça. Em paz vivem e não vivem em tropeço, pois todos os seus mandamentos estão diante de mim. Chegou a ti o meu clamor, ó Senhor, dai-me entendimento a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me, os meus lábios proferem louvor. Na minha língua falará da tua palavra. Escolhi os teus preceitos. Desejo a sua salvação, e tua lei é minha alegria. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci
dos teus mandamentos.